Olá, turmas 3005 e 3006. Na nossa última aula postada, eu fiz a correção da aula sobre concordância nominal, foi dia 29. Só que eu errei na hora de postar, então eu quero pedir desculpa. Eu postei 2 vezes na turma 3006 e não postei na turma 3005. Então eu acabei, quando eu fui ver que eu fui postar a aula do dia 30, eu vi que não estava postada do dia 29. Então eu peço desculpas, foi um erro. Quando eu fui lá na turma 3006, eu vi que estava postada 2 vezes. Então eu postei 2 vezes na mesma turma. Então eu peço desculpas, tá? Mas eu já postei a aula lá certa. Tá com a data do dia 29, mas foi postada no dia 30. Peço desculpas, tá? Mas logo depois eu já postei a aula do dia 30 que falava sobre a nossa nova matéria, que é regência verbal. Então, hoje nós vamos pedir para vocês, além do conteúdo que eu postei, que é um conteúdo que eu utilizo, já falei com vocês, utilizo no meu curso, eu ainda coloquei para vocês aonde vocês encontrariam no livro. Então, não precisa copiar o conteúdo, pois o conteúdo está lá, é a aula, porém o conteúdo também está no livro. Então, não precisa copiar. Então, o livro estava aí a partir da página 70, eu botei a página 75, que começa com o exercício. Não tinha necessidade de fazer o exercício, eu não pedi o exercício, mas para você começar a ver o que é a regência verbal. Então tá na página 76, a classificação da regência verbal. Então, falando da regência verbal, a gente já falou na aula anterior que a regência verbal ela vai dar conta aí da complementação dos verbos. Então, eu já expliquei na aula anterior que nós temos que fazer uma complementação do verbo. E aí, pedi para que vocês fizessem as atividades da página 77 a 80. Eu vou tentar postar a aula e as respostas das questões no mesmo dia, para a gente correr um pouco com esse conteúdo, tá? Mas aí você, por favor, veja a aula de explicação, que foi postada anteriormente, e depois você vê a aula das respostas. Faça o exercício para depois ver a aula da explicação das respostas. Então, agora o responsável pelo seu conhecimento é você mesmo, né? Quando a gente está lá na escola, eu puxo a orelha, eu dou advertência para quem não faz, né? Mas como eu não estou vendo, você pode simplesmente pular para as respostas. Então, não pule para o vídeo das respostas. Faça o seu trabalho, faça os exercícios, porque só exercitando que a gente sabe realmente se a gente aprendeu. Então, eu preciso confiar em vocês, que vocês estão fazendo os exercícios da maneira que eu estou pedindo e vendo a resposta depois, tá? Mesmo que essa resposta seja postada aí logo no mesmo dia, porque eu tô vendo que nosso conteúdo tá bastante atrasado. Vou pedir novamente para vocês clicarem e acompanharem o meu Instagram, porque lá no Instagram eu já estou postando os conteúdos que são cobrados no Enem. Então, é o conteúdo básico cobrado no Enem. Então, avisem por WhatsApp para quem ainda não está com acesso à plataforma. As aulas estão sendo postadas no YouTube, então também quem não tem acesso à plataforma pode ir pelo YouTube. E, além disso, tem as aulas extras que estão sendo postadas no Instagram. Então, por favor, quem tem interesse aí, acompanhe e passe adiante. Então, o Instagram, vou botar aqui de novo. Todas as aulas eu vou falar do nosso Instagram, ok? Então, vamos lá. Na página 76, fala sobre a regência verbal, que é o princípio aí do verbo, né, sendo ligado ao seu complemento. Então, é mais uma complementação verbal. E nós temos aí uma tabela na página 77 que mostra, né, que dependendo da preposição utilizada, o verbo pode adquirir vários sentidos diferentes. E aí, o exercício que ficou para vocês foi o exercício da página 77, que começa com uma propaganda. E aí, nós vamos ter que fazer a análise. Vou botar aqui, ó, para quem não está vendo. Pegue lá o seu livro, página 77. Nós temos que fazer a análise verbal, porque tem texto escrito,
e a análise não verbal da imagem, ou seja, que a imagem faz muito sentido para a gente, né? Então, a gente precisa da imagem para poder entender o contexto. Então, aqui nós temos, parece uma montanha-russa, né? E aqui uma famíliazinha, né? Parece que tá pulando de bungee jump da montanha-russa, né? Então, se divertindo bastante. Nós temos aqui o anunciante, que é a Hopi Hari. Hopi Hari aí, a gente pode pesquisar o que é, mas é um parque de diversões. Depois a gente vai ver nas questões da própria atividade. Então, o Hopi Hari é um parque de diversões, bem conhecido no Brasil. E aqui nós temos um calendário, né? Parece um calendáriozinho todos os dias de um mês. E aí uma pergunta, que é a parte verbal do texto, né? Que é: quem você prefere ver de cabeça para baixo nas férias? Seu filho ou sua casa? E aí vamos para as questões, né? Questão 1. Observando o texto central do anúncio, ou seja, a parte verbal do texto, a imagem de fundo e o logotipo na parte inferior, à direita do anúncio, sabemos que o anunciante é a Hopi Hari, um grande parque de diversões ao ar livre, localizado no interior do estado de São Paulo. Vamos levantar hipóteses. A quem se dirige a pergunta feita? Qual que era a pergunta mesmo? Quem você prefere ver de cabeça para baixo? Seu filho ou sua casa? Então, para quem que vocês acham que é essa pergunta? Para os pais, né, que não querem ver seus filhos à toa em casa durante as férias. Então, mande aí seu filho para o parque de diversões, né? Vamos fazer atividades com essas crianças. Letra B. O que há abaixo da pergunta e qual o significado dessa representação no contexto? Nós já vimos que tem um calendário embaixo, um calendário vazio, né? Esse calendário vazio aí a gente pode interpretar. Nesse calendário vazio, ou seja, não tem nenhuma atividade escrita, tipo uma agenda, né? Você não tem nada escrito, ou seja, vai ficar o mês inteiro com a criança em casa ou adolescente, sem ter atividade para esse adolescente fazer. Então, jogando aí contexto e da linguagem verbal e da linguagem não verbal, seria o quê? Seu filho vai ficar à toa 30 dias. Então, sua casa vai ficar de cabeça para baixo. E aí tem a letra C. O que as pessoas que aparecem na imagem de fundo estão fazendo? Nós já vimos, né, que estão pulando, parece que é um bungee jump. Elas não estão na montanha-russa, apesar da montanha-russa parecer também deixar as pessoas de cabeça para baixo. Mas o bungee jump, a pessoa fica mesmo de cabeça para baixo, né? E a letra D. Há na pergunta uma expressão utilizada propositalmente com sentido ambíguo. Ambíguo é aquele sentido que tem, às vezes, aquela pergunta tem duplo sentido, né? Aquela expressão que tem mais de um sentido, dependendo do que você está lendo. Então, qual é a expressão e qual o sentido possível? Vendo lá a parte verbal, a gente tem de cabeça para baixo, seu filho ou sua casa. Então, a expressão de cabeça para baixo, no sentido do filho, seria o quê? Ele realmente, literalmente, está de cabeça para baixo no parque de diversões. Seja pulando do bungee jump, seja andando na montanha-russa. Mas a sua casa não tem nem cabeça, então ela não pode ficar de cabeça para baixo. Então, quando a gente fala a expressão de cabeça para baixo, nesse sentido, o que vocês acham que a gente está querendo dizer? Bagunçada, né? Mal arrumada, né? Porque a criança está lá o dia inteiro sem fazer nada, vai acabar fazendo bagunça. Então, os dois sentidos são esses. De cabeça para baixo, por filho, literalmente, no parque de diversões, ou a casa de cabeça para baixo, que seria a casa bagunçada. Número 2. O verbo utilizado na pergunta do anúncio tem uma regência única admitida pela gramática normativa, mas é utilizado como uma variação na fala corrente dos brasileiros. Qual é o verbo? O verbo é o verbo preferir, né? Nós só temos ali um verbo. Quem você prefere ver, né? Uma locução. Mas só tem esse verbo principal. Letra B. Qual a resposta o anunciante espera do interlocutor, né, para quem que ele faz a pergunta? Ou seja, para quem que ele está dirigindo a pergunta, que é os pais, né? Que seria que eles preferem ver o filho de cabeça para baixo, né, e não a casa. Reproduz uma possível resposta à pergunta do anúncio segundo a regência admitida pela gramática normativa.
Quem prefere uma coisa à outra. Então, por exemplo, eu prefiro meu filho à minha casa. Então, a gente tem a regência do verbo aí. Quem prefere o quê? Prefere um objeto direto, meu filho. Mas posso preferir meu filho a alguém ou a alguma coisa. Então, meu filho a casa. Então, esse verbo é transitivo direto e indireto, porque ele tem um complemento que não precisa de preposição para se ligar ao verbo e ele tem um complemento que precisa da preposição para se ligar ao verbo. Então, ele transita aí, pode transitar para dois complementos, um complemento direto e um complemento indireto. Então, na forma padrão, nós responderíamos: prefiro ver meu filho de cabeça para baixo a ver minha casa de cabeça para baixo. Mas nós temos na letra D a pergunta. Uma possível resposta à pergunta do anúncio, segundo a regência mais usual na fala corrente dos brasileiros. E aí, quando ele fala de fala usual, é a linguagem coloquial, a linguagem que a gente utiliza no dia a dia, né? Aquela linguagem que não tem tanta preocupação com a norma culta, né? Uma linguagem coloquial. Então, ele pergunta, né? Como que nós utilizamos geralmente a regência desse verbo? Então, geralmente, em vez de a gente utilizar prefiro uma coisa a outra, a gente utiliza a preposição de, equivocadamente. Então, ficaria: prefiro ver meu filho de cabeça para baixo do que ver minha casa de cabeça para baixo. Essa regência está errada. A regência do verbo, né, a preposição que é exigida pelo verbo preferir é a preposição a e não a preposição de. Mas na língua coloquial, às vezes a gente utiliza a preposição equivocada. Que aí a pergunta né, para a gente discutir qual que a gente utiliza mais no nosso dia a dia. Né? Qual que nós utilizamos mais no nosso dia a dia? Eu prefiro eu prefiro meu filho à minha casa ou eu prefiro ver meu filho de cabeça para baixo do que ver minha casa de cabeça para baixo? Geralmente a linguagem mais utilizada é a coloquial, que é com a preposição, regência na preposição de, tá ok? Isso pode trazer aí pra gente, né, uma questão mesmo de uma determinação do uso equivocado, né, do uso errado da língua, né, de uma forma incorreta de se falar. Então pode haver um preconceito linguístico de quem conhece a regência do verbo para quem não conhece, tá ok? Vamos para a tirinha que nós temos aí para responder as questões de 3 a 5. Então, nós temos uma tirinha aqui, muito engraçada. Vamos rir. Tem lá: São Paulo já gastou 8 bilhões para despoluir o Tietê. Tietê é um rio de São Paulo, tá, gente? Aí, o interlocutor dele fala: 8 bilhões? Já deve ter gente nadando por lá. E aí, ironicamente, o rapazinho responde, né? Sim, já deve ter gente nadando em dinheiro. Então, aí nós temos, né? Um quadrinho, geralmente quadrinho para dar humor, né? Ter esse sentido mais humorístico. Tenho certeza que vocês estão morrendo de rir agora, mas vamos para as perguntas, que é o mais importante, que são as perguntas sobre o verbo. Número 3, no quadrinho 1, um dos interlocutores expõe um dado e no segundo imediatamente tem uma resposta. Então, qual que é o dado que ele coloca, né? Já que foram gastos 8 bilhões com a despoluição do rio. E o rio está super poluído, tá, gente? Então, letra A. Qual sentido sugere a primeira parte da resposta dada no quadrinho 2? A resposta de surpresa é 8 bilhões, né? Então, parece que é um montante muito alto, né? Um montante muito grande de dinheiro, né? Realmente é uma quantia expressiva. Então, provavelmente, né, já deve estar despoluído o rio, teoricamente. Qual sentido sugere a pergunta, a segunda parte da resposta dada no quadrinho 2, né? Já deve ter gente nadando por lá. É uma esperança, né? Já que foi gastar tanto dinheiro, então o sentido é meio que esperançoso, né? Já que gastaram tanto, deve ter gente até nadando nesse rio. E aí nós temos a questão 4, né? No terceiro quadrinho, a personagem avalia a resposta do interlocutor, né? Que está no segundo quadrinho. Letra A. Considerando a primeira palavra dita, espera-se que ele vá concordar com o que seu interlocutor disse. Justifique a resposta.
Parece que ele vai concordar porque ele responde sim, né? Quando ele é questionado, né? Tem uma afirmação aí, já deve ter gente nadando por lá. Ele responde sim, parece que ele vai concordar que tem gente nadando por lá, parece. Letra B. Pelo restante da fala, é possível considerar que ele concorda com o interlocutor? Qual sentido ganha a primeira palavra dita nesse contexto? Que é a palavra sim, né? Então, ele tá, pelo resto, né? Sim, já deve ter gente nadando em dinheiro. Ele concorda com o sentido dado no segundo quadrinho? Não, ele não concorda. Porque no segundo quadrinho, o interlocutor acha que a pessoa está nadando na água, né? E aí, quando ele vem com a resposta, que ele sabe que o rio não está despoluído, ele fala, já deve ter gente nadando em dinheiro. Apesar dele ter usado o sim. Então, o sim, que é a primeira palavra da resposta, fica meio como ironia, né? Como um deboche, né? Para o que o interlocutor pensou, tá falando. E número 5, o humor da tirinha é construído com base na alteração da regência de um dos verbos utilizados na tira. Ou seja, né, nós temos aí o verbo nadar, que ele é utilizado de duas maneiras diferentes, né? Então, a primeira pergunta, a letra A, qual é esse verbo? É o nadar. E a segunda pergunta, qual é a variação na regência, em qual mudança ela acarreta no sentido? Então, a gente tem esse verbo nadar sendo utilizado da maneira usual da língua, né, no sentido denotativo, que é o quê? Nadar, se movimentar na água, né? E de um ponto a outro na água. Esse é o primeiro nadar, né? Que é no segundo quadrinho. Já quando ele fala no nadar no terceiro quadrinho, ele já fala nadando em dinheiro, nadando em alguma coisa. Então, seria que a gente tem muito dinheiro. E não que a gente está numa piscina cheia de dinheiro, que a gente está se movimentando nessa piscina, ou nesse poço, ou nesse rio, enfim. Né? Então, no primeiro caso, que é nadar na água, o verbo é intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento. Nadar já é uma ação completa. Eu nadei, você já sabe o que eu fiz. Então, no sentido real, denotativo da palavra nadar, nós não temos complemento, o verbo é intransitivo. Mas, no segundo nadar, que ele está falando nadando em dinheiro, a gente já muda, tá? Para o complemento aí preposicionado. Então, o verbo vira transitivo indireto. Quem nada em alguma coisa, mas esse nadar é no sentido figurado, tá? Não é o sentido de se movimentar no dinheiro, é o sentido de ter muito dinheiro. Então, nadando em dinheiro passa a ser transitivo indireto. Isso numa linguagem figurada, tá, gente? Que aí significa nadando em dinheiro, ter muito dinheiro, ter abundância de dinheiro, ter muito dinheiro, e não nadar especificamente no dinheiro. E a letra C. Explique como essa alteração constrói o efeito de humor no texto. Porque no segundo quadrinho, o interlocutor parece que vê um rio limpo, né? O sentido dele é um sentido, as pessoas estão investindo nosso dinheiro para limpar o rio, isso é bom, né? A gente já tá com o rio até podendo nadar, com certeza. E aí vem o terceiro quadrinho em que essa expectativa, essa esperança ela é quebrada, né? A gente está nadando, alguém está nadando, mas está nadando em dinheiro, ou seja, alguém roubou esse dinheiro, né? Porque o rio continua poluído. Então aí é que vem o efeito de humor, que eu tenho certeza absoluta, conhecendo as minhas turmas, vocês estão morrendo de rir. Nossa! Ainda mais eu contando, né? Vocês estão achando muito engraçado. Bom, vamos aí então para o número 6, né? Nós temos aí várias duplas de texto. E aí, dentro dessas duplas de texto, eu não vou ler todos os textos para não ficar chato. Então, nós temos duplas de texto. E vamos prestar atenção que na primeira dupla, em cada dupla dessas, nós temos o mesmo verbo, mas às vezes muda a regência, que é a pergunta número 6. Identifique em cada dupla um verbo cuja regência varia entre os dois, ou seja, em um texto ele significa uma coisa e tem uma regência, e no outro texto ele está com outra regência, podendo aí ter uma mudança de significado ou podendo ser utilizado na forma coloquial, tá, gente? Que é a forma da língua falada. Nós já falamos disso nesse vídeo.
Então, nós temos o me namora e o namora comigo. Então, o verbo namorar. Nós temos no segundo o eu aspira ao prazer. E temos que eu pudesse aspirar. Então, nós temos aí o verbo aspirar usado 2 vezes. E no terceiro, nós temos o verbo assistir, para assistir ao pôr do sol e assistir o primeiro filme de 1977. Então, nós temos o verbo namorar, o verbo aspirar e o verbo assistir. Vamos lá. Número 7. Observe o sentido dos verbos apontados para que você, na questão anterior... Observe o sentido dos verbos apontados por você na questão anterior em cada trecho. Então, já vimos lá, né? Em qual dupla de trechos a alteração na regência implica também uma mudança de sentido do verbo? Então, quando eu falo namora comigo e me namora, nós temos uma mudança de regência. Por quê? Quem namora, o certo é namorar alguém e não com alguém. Então, o me namora, apesar de estar sendo começado aí com um pronome pessoal átono, esse pronome representa um objeto direto. Namora, me. Então, nós temos aí um objeto direto, ou seja, não precisa de preposição para se ligar ao complemento. Esse aí está na regência correta. O namora comigo, na verdade, é a preposição com, o comigo é com e mais o mim. Então, se contrai e faz comigo. Então, tem uma preposição aí para ligar o verbo ao complemento, que é muito utilizado na linguagem coloquial. Então, apesar de mudar a regência, ele não muda de sentido, porque o namorar é a mesma coisa, né? Significa a mesma ação. Acontece mesmo no número 3. O certo é assistir o filme ou o pôr do sol. Mas ele é utilizado equivocadamente, assistir o filme. Quando a gente fala assistir o filme, nós não colocamos a preposição a nesse verbo. Mas os 2 sentidos do assistir é ver o pôr do sol e ver o filme. Então, esse também tem o mesmo sentido. Já nos excertos 2, né, que são aí a dupla número 2, nós temos o eu aspira ao prazer. Esse aspirar significa desejar. Já quando eu falo se eu pudesse aspirar o ar, significa inalar o ar. Então, é diferente. Então, a resposta aí, né, de qual os trechos da regência implica numa mudança de sentido do verbo, seria no 2. Que o verbo aspirar ele pode significar desejar alguma coisa ou pode significar inalar o ar. Então, se eu aspiro a alguma coisa, eu desejo alguma coisa. E se eu aspiro alguma coisa, significa que eu inalei alguma coisa, tá? Então, na letra B, atualmente a possibilidade de variação da regência das outras formas verbais é considerada por alguns dicionários e gramáticas renomados, embora outros ainda admitam como correta apenas a forma tradicional. Identifique os 2 casos, qual é a forma tradicional e qual é a forma incorporada à língua posteriormente pelo uso corrente, ou seja, a linguagem coloquial. Nós já falamos do verbo com, né? As formas tradicionais são o verbo com, sem preposição, e o verbo assistir a com preposição, no sentido de ver, tá? No sentido de ver, porque existe o aspirar sem a preposição, que é o sentido, assistir sem a preposição, que é o sentido de dar assistência. Então, nós temos aí, esse é o uso correto. Nós temos aí as formas de uso corrente, né, que é o uso coloquial da língua, o namorar com preposição, como eu já falei antes, e o assistir sem a preposição, mas no sentido de ver. Então, quando esse assistir está no sentido de ver sem a preposição, ele está sendo usado de uma forma mais coloquial da língua. Está errado diante da norma culta, ok? Assistir sem preposição significa dar assistência e não assistir de ver. Tá? Então, C. Releia os trechos em que a regência varia e o sentido permanece o mesmo.
discuta com os colegas e o professor e conclua as duas formas, qual é a mais utilizada por você. Então, releia os trechos em que a regência varia e o sentido permanece o mesmo, né? A gente pode voltar lá no texto e reler, mas nós vamos observar que o verbo namorar e o verbo assistir, aí tem o mesmo significado. O verbo namorar, né? Namorar com alguém, e o verbo assistir, o relacionamento, né? E o verbo assistir no contexto é o assistir de ver, né? O mais utilizado geralmente é o namorar com e assistir o filme, por exemplo, né? Muitas pessoas não falam assistir ao filme, mas está equivocado e gera um preconceito linguístico. Apesar de nós já termos lido aqui que algumas gramáticas já estão modificando aí ou aceitando outras regências para esses verbos. E no número 8, a dupla 1 é composta pelo refrão de duas canções. Levante hipóteses. Por que cada compositor optou por utilizar tal regência em sua canção? Justifique sua resposta com as estruturas do texto. Nós vamos falar agora de uma coisa chamada licença poética. Como nós temos duas músicas ou dois textos literários, duas poesias, né? Nós vamos dizer que o autor ele tem licença poética para fazer o texto não de acordo com a norma culta padrão da língua, mas ele pode utilizar alguns erros, tá, gente? Erros linguísticos, para que a métrica, a melodia, a rima sejam mais sonoras para quem está ouvindo. Então é o que acontece nessas duas músicas, né? Eles utilizaram, né, a música Namora Comigo, utilizou-se, né, de um erro para que pudesse ter uma melodia mais consistente, ter uma métrica, né? Ter o mesmo número, às vezes o mesmo número de sílabas dentro de cada verso, ou para ter a sua... Tô doida? A sua rima mais correta. Então, para ter essa sonoridade, eles podem optar pelo erro, né? Pelo erro da gramática, na gramática norma culta, para utilização de uma linguagem mais coloquial, que está errado, porém, nós podemos aí observar que eles se utilizam dessa licença poética por uma questão mais de métrica e rima. Tá ok? Bom, eu vou deixar um exercício como da última vez para ser utilizado como regência, para que vocês façam para amanhã. Então, vamos ver as aulas, rever, ver os nossos exercícios, rever, ler novamente o nosso livro, página 76 e 77. Podemos rever o conteúdo da primeira aula de regência verbal e podemos fazer o nosso exercício, que não vale ponto, não é uma avaliação, mas só para a gente ver se podemos seguir com as nossas aulas, ok? Seguir para outro conteúdo. Então, até a próxima!